Estamos juntos mais uma vez. Obrigado pela confiança e por estarem conectados no nosso canal. Não vou falar desse assunto hoje, especificamente, esgotá-lo em sua totalidade, mas eu quero chamá-los para um próximo encontro, convidá-los para um próximo encontro. É um assunto muito complexo, apesar de muito simples no seu aspecto jurídico, e até curioso como que essa questão chegou ao Supremo Tribunal e como que ela se desdobrou até o presente momento perante o Supremo Tribunal Federal e como ela tem impactado a vida de muitas empresas estabelecidas no estado de Goiás, no território nacional, de modo geral, né? E a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Um assunto que parecia muito simples quando ele foi objeto de julgamento por meio do recurso extraordinário 240.785 de Minas Gerais, onde o Supremo, naquela época, entendeu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal tinha firmado um entendimento já de muitos anos sobre o que se entendia acerca do conceito de receita bruta e o conceito de faturamento, vocábulos estes previstos lá no artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal, que define lá as bases de cálculo possível das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS. Entendeu-se, portanto, que toda nota fiscal fatura, portanto, o ICMS, como é um tributo incidido por dentro, ele incide por dentro, logo, como ele compõe a fatura, está obviamente claro que o ICMS, por compor esta fatura, ele não integraria a base de cálculo do PIS/COFINS porque ele não seria receita bruta da empresa ou não seria faturamento da empresa. Esse assunto ficou claro ao longo destes anos. E essa questão tomou maior dimensão quando o Supremo Tribunal Federal, nesta nova composição, através do RE 574706, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, ampliou este conceito ao dizer, abre aspas, que a análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atender ao disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir no todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Se o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, infine, da Lei 9.718, excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. Aí surge o grande problema. Quando se fala de mais, fala-se de menos e dá margem para muita interpretação. Quando ela disse, se o artigo 3º, parágrafo 2º, 1 da 9.718 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais do ICMS transferido integralmente para os estados, aí começou a surgiu aí, portanto, uma discussão muito grande em torno, a Fazenda Nacional, portanto, provocou uma discussão muito grande perante o Supremo Tribunal Federal através de embargos declaratórios, um assunto até que não havia sido explorado pela Fazenda Nacional em todo o processo. E aí, alguns obter dictum, algumas manifestações en passant, vamos dizer assim, de alguns ministros, deu ainda mais aso, mais relevância à oposição desses embargos declaratórios, porque a Fazenda Nacional passou a interpretar que este
ICMS transferido integralmente para os estados seria o imposto pago pelo contribuinte, ou seja, aquele resultante da apuração, aquele que decorre da compensação dos débitos com os créditos do período. Ou seja, o imposto que o contribuinte pagou após a apuração. E aí, com essa interpretação, desnaturou completamente a essência e tudo aquilo que havia sido explorado pelo Supremo Tribunal Federal ao longo desses vários anos de debate em torno deste conceito de receita bruta e faturamento. E aí, com a saída do ministro Celso de Mello, decano que votou a favor dos contribuintes, abriu-se a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, por meio de embargos de declaração, e agora, com a entrada de um novo ministro, alterar este entendimento. Embora o parecer da Procuradoria da República, na época de parecer produzido pela então chefe da casa, a Raquel Dodge, tenha interpretado no sentido de que os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional não havia explorado nenhuma omissão, contradição no acórdão embargado, ela opinou pela modulação dos efeitos dos embargos declaratórios. E aí, nos embargos declaratórios, a posição deste parecer da ministra Raquel Dodge, da Procuradora-Geral da República, naquela época, Procuradora Raquel Dodge, seria no sentido de que os efeitos dos embargos de declaração seriam a partir do julgamento dos embargos. Portanto, modularia os efeitos a partir dos embargos. Embora a Fazenda Nacional tenha realizado o pedido de que os embargos fossem modulados a partir do julgamento, do primeiro julgamento ocorrido em abril de 2017. Então está aí a celeuma. O que eu excluo da base de cálculo do PIS/COFINS? O ICMS destacado, que é aquele que não compõe o conceito de faturamento da empresa, ou é o ICMS apurado, que não tem absolutamente nada a ver com receita ou faturamento, portanto, absolutamente descasado com toda a construção jurisprudencial realizada pelo Supremo durante esses mais de 20 anos de exploração desse tema na Suprema Corte. Então está aí um imbróglio a ser resolvido. Eu particularmente entendo que é impossível que esses embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional recebam alguma atenção por parte da Suprema Corte, porque nós estaríamos mudando totalmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal e aí sim justificaria a modulação de efeitos, portanto, somente a partir da publicação deste acórdão, no caso os embargos declaratórios, caso ele julgue favorável à tese da Fazenda Nacional, sem dúvida nenhuma ele teria que modular os efeitos. E aí vem as discussões em torno da modulação desses efeitos. Se já atingiria os processos em curso ou somente os processos a partir dos embargos, que é uma situação absurda, assim considerar, porque o Supremo Tribunal Federal já proferiu essa decisão, muitos dos julgados já têm, muitos processos já foram julgados há mais de 2 anos, já houve trânsito em julgado dessas questões há mais de 2 anos, e aí uma mudança de entendimento criaria uma insegurança jurídica muito grande para os contribuintes. Mas existe aí uma muleta possível, porque encontra-se em julgamento no Supremo Tribunal Federal 2 recursos extraordinários onde o Supremo Tribunal Federal procura relativizar a coisa julgada em questões tributárias de trato continuado ou trato sucessivo. Trata-se dos recursos extraordinários 949-297 e 955-227, seja ele em ação direta de inconstitucionalidade, seja ele em controle difuso com repercussão geral.
Estes pontos eu gostaria de explorar com vocês no nosso próximo encontro. E aí é que está a grande complexidade das questões tributárias que envolvem o PIS e COFINS e a temática em torno da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, e também do ISS, da base de cálculo do PIS e COFINS, e as suas teses filhas, como exclusão do PIS e COFINS, da base de cálculo do PIS e COFINS, exclusão do ICMS para quem apura imposto de renda pelo lucro presumido, e assim sucessivamente. Então, vamos ver se nós conseguimos tratar desse assunto no nosso próximo encontro, que será bem frutífero. Muito obrigado e não esqueçam de compartilhar este vídeo para os seus amigos, colegas, jogando no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, enfim, vamos encher o meu canal de conexões. Muito obrigado e até a próxima.